Olá, pessoal! Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando o conhecimento. Então, caminhemos, né? Muito bem. Dando sequência à série Algumas Experiências que tive em Dáquila Pesquisas, hoje eu vou relatar quando o Bilu nos esperou na estrada, certo? Então, muito bem. Tínhamos uma dinâmica no nosso estado, no meu estado, e no caminho para essa dinâmica, ainda dentro da cidade, a dinâmica seria numa fazenda, certo? E ainda dentro da cidade, nos deparamos com um engarrafamento. E esse engarrafamento literalmente parado. Ficamos lá por um tempo, chegamos a cogitar voltar, né? Mas aí decidimos seguir viagem, certo? Na estrada, já dentro da fazenda, mas ainda não na sede, no ponto onde seria a dinâmica, uma colega nossa, dimensional, deu com a mão para que a gente parasse o carro. Nós paramos e ela chegou e falou, o Bilu está aí, vocês têm que descer. Nós descemos, nos direcionamos até onde o Bilu estava e quando nós chegamos, lá já estava uma família que seria uma mãe mais 2 filhos, né? Ou seja, uma mãe mais os 2 irmãos. Tenho a impressão que eram 4 pessoas, mas não tenho certeza. O que eu tenho certeza mesmo que era uma mãe mais 2 irmãos, né? No depoimento da colega, ela falou que vinha na estrada e viu uma luz. Quando ela viu essa luz, ela desceu, parou o carro e desceu. Quando ela desceu, era o Bilu, né? Então, ele ficou ali conversando com ela, ele teceu alguns elogios, né? E conversou algumas coisas e falou uma frase para ela, certo? Muito bem. Falou essa frase e lhe orientou que algumas pessoas ela deveria parar o carro e se juntar a ela. Outras teria que deixar o carro passar, né? Então, o que que ela fez? Ela parou esse carro dessa família que já estava lá e depois fomos nós, certo? Nós fomos o último carro a ser parado, né? Aí depois que nós estávamos lá, os 2 carros a mais ainda passaram, mas passou direto, não parou. Não paramos o carro, certo? E quando nós chegamos, ele também repetiu a frase que ele já tinha falado para ela, para a família, e depois repetiu a frase para nós. Na hora que nós chegamos, ele repetiu a frase. Aí nós, né? E aí ele repetiu de novo. Falou 2 vezes a frase. Aí meu amor perguntou, o que significa isso, Bilu? Ele falou, vou responder na viagem de junho. Só que nós não fomos para essa viagem de junho. Não sei se houve esse assunto lá, não sabemos, né, desse assunto. Certo é que é uma frase que nós não sabemos o significado dela até hoje. Quando tivermos a oportunidade, com certeza vamos perguntar, porque é uma coisa que está na nossa cabeça, mas a gente não sabe o significado dessa frase, certo? Então, ele conversou ali alguns assuntos, tal, e falou que ele provocou situações para que a gente se encontrasse ali. Ou seja, aí nós lembramos do engarrafamento assim que a gente teve que passar. Porque se a gente não tivesse ficado naquele engarrafamento, a gente teria chegado cedo demais, então não seria possível esse encontro, certo? Então, ele falou algumas coisas ali e eu falei para ele, ô Bilu, você sabe que em casa nós fazemos algumas atividades, né? Algumas tarefas
e você sabe que a gente faz essas tarefas em casa. Você tem alguma orientação? Ele disse: tenho. Peçam o MDPL. Muito bem. MDPL é magnetismo, densidade, pressão e luz. Magnetismo resulta da força de atração, densidade da força de compactação, pressão da força de compressão e luz, ondas e partículas fotônicas, certo? O conjunto dessas forças, do apanhado dessa força, ou seja, no caso da luz, ali é a união de matéria com não matéria, certo? Esse combo, esse conjunto de forças, ele está aí no nosso, no cosmo, né? No cosmo, o que provoca, né, atuando nos movimentos cíclicos do cosmos, ou seja, a dança dos cosmos, certo? E esses ciclos, agora, por exemplo, nós estamos num momento de muitas intempéries, né? É perceptível aí essas intempéries no nosso sistema Terra, e quando a gente está numa situação onde está em desarmonia, nós temos que nos equilibrar, nós temos que nos ajustar a essa situação para que a gente não seja tão prejudicado, certo? Então, o que acontece? Esse conjunto de forças, ele está aí impregnados de partículas fotônicas, né? Então, aí no nosso meio, e de uma forma ou de outra, a gente absorve essas partículas, tá certo? E isso traz benefício para a gente suportar todas essas intempéries, né? Essas forças, ela atua também como biotecnologia. Essa biotecnologia, ela, que é esse conjunto de forças, o MDPL, ele pode vir até nós de forma direcionada, certo? Os parceiros manipulam essa biotecnologia, direciona para um ponto X, ou vários pontos do nosso sistema Terra, e ali acontece que as pessoas recebem essas partículas direcionadas. É o que nós chamamos também de MDPL seletivo, ou seja, um ponto X direcionado. Em Dáquila, nós temos o futebol, né? Nós temos o futebol que nós chamamos de MDPL. Esse futebol, ele recebe diretamente essas partículas, né? E o que é necessário para que a gente absorva essa partícula? Para ter maior absorção, é necessário que estejamos com toxina baixa, entendeu? E em atividade física, em movimentos intensos, tanto fisicamente quanto em pensamento, certo? E as pessoas que estão ali assistindo o MDPL, elas recebem o MDPL, recebem essas partículas, mas com percentual menor do que quem está jogando, porque quem está jogando está com a atividade, uma carga elétrica mais elevada, porque está em maior movimento, está
transpirando. Então, ela recebe um percentual menor. Quem está assistindo recebe. Quem está numa atividade e com pensamento intenso, focado ali para aquela atividade, se movimentando de alguma forma, físico, mental, mente, você também recebe, mas de forma com percentual menor. Mas isso é maravilhoso de toda forma, que seja mais ou que seja menos. Por quê? Porque é cumulativo, certo? Você vai receber hoje, recebe amanhã, e aí ele é cumulativo. Uma vez no seu corpo, você não perde mais. E isso só favorece para a nossa saúde física e mental, para suportar todas essas mudanças do nosso sistema Terra, essas mudanças cíclicas que acontecem, tá certo? Então, ele, naquele momento, falou que era para a gente solicitar o MDPL. Então, tivemos o entendimento, eu, meu amor, meu filho, depois a gente conversando, porque a gente era orientado que tinha que estar em movimento, exercício, apesar que a gente sabia que quem estava assistindo o MDPL também recebia. Mas ali você está em movimento, está na torcida, está alegre, porque até um simples sorriso você está movimentando os músculos da boca, né? Do rosto. Então, de tudo isso. Então, nós fizemos essa leitura que naquela atividade que a gente faz em casa, apesar de estar ali sentado, mas se você foca, você está pensando, né? Então, você recebe. Então, é de forma direcionada. Essa vem de um biosatélite que eles têm e eles direcionam para ponto Y, para ponto A, B ou C, certo? Vai chegar um tempo que vai ser estendido para todo o sistema Terra, tá bom? Então, aí ele continuou ali a conversa, né? E depois nos orientou. Quando vocês chegarem lá, né, quando vocês chegarem lá na dinâmica, não falem nada do que aconteceu aqui, até um determinado tempo. Quando vencer esse tempo, é que vocês podem falar o que aconteceu aqui. Então, vejam que ele falou isso para a gente e assim nós fizemos. Então, por essa razão, considerando que tudo, essas coisas são muito sutis, tem frequências que está ali e nós não conhecemos, e essa frase, com certeza, ela tem muito simbolismo ali naquela frase, e nós não sabemos ainda o significado daquela frase. Eu não vou falar para vocês a frase, certo? Mas, então, se você não vai falar essa frase, por que então que você resolveu contar essa interação para dizer que ele pode nos esperar na estrada para falar do MDPL, que é muito importante, e por isso eu resolvi contar essa interação. Tá bom? Então, foi isso que aconteceu. Espero que tenham gostado. E o recadinho que eu deixo hoje é: eliminemos as toxinas, tá? Cuidemos dessa parte aí, que ela é muito importante. Tá bom? Até o próximo vídeo. Bom dia!